Sejam todos muito bem-vindas e muito bem-vindas a mais uma live. Bom dia, boa tarde, boa noite, ao horário que estiverem a ver este vídeo. Hoje vamos estar aqui com um tema que é assim, Premiere, estreia aqui na página. Vamos estar a falar com uma psicóloga que passou por um processo terapêutico, que faz terapia, que passa aqui por um processo terapêutico. E vamos estar aqui a falar sobre como é um processo terapêutico em primeira pessoa, em primeira mão. O que é isto? Obrigada, gostaram do meu laço, tipo mini. Como é que é aqui o contexto terapêutico? O que é fazer terapia? O que é que isto implica na prática? A transformação que isto traz para a vida de uma pessoa. E que eu acho super interessante é que vai ser uma psicóloga aqui a falar sobre o processo terapêutico que ela viveu. Então vou já aqui chamar a minha querida Miriam, que mais do que psicóloga. Nós já tínhamos falado sobre esta live desde o ano passado. Olá! Oi, alô linda, Estás boa? tudo bem? E Tudo, e contigo? contigo? Estou bem. Sim, Ai, tirando, tão peço bom. desde já desculpa, estou um bocadinho doente, portanto É, vais perceber pela minha voz, está bem? E pode acontecer de eu precisar de me assoar durante a live, mas pronto, vamos ver como é que corre. fica à vontade. Espero que está tudo bem, É Instagram, mas é vida real. é bem isso, É vida mesmo, real a acontecer aqui. mesmo, Então, olha para mim. sim, Já não te vi há tanto tempo. Estava com saudades é tuas. verdade. Eu também, temos que marcar novamente um coffee ou um Um jantar, coffee, um sim, coffee. exato, tem que Então, ser. olha, para contextualizar, a Miriam está aqui porque, como eu estava a dizer, ela mais do que colega, tornou-se aqui uma amiga e é uma pessoa que eu admiro bastante e que tem assim uma luz incrível, valores muito semelhantes aos meus. E já nem me lembro de onde é que surgiu a ideia de fazermos esta live, mas aqui estamos e bora lá. E vou pedir que fales um bocadinho de ti, que te Exato. apresentes. Exatamente, então, desde já, obrigada pelo convite. Sinto-me muito honrada, não é? Não só como tua colega, mas também como amiga e por esta amizade ter vindo a nascer. Então, eu sou a Miriam, sou psicóloga clínica da saúde, e tenho também uma página de Instagram onde divulgo assim um bocadinho do meu trabalho, o que é que faço, não é? A minha paixão dentro da psicologia. Trabalho neste momento estou a começar a trabalhar com crianças e com adolescentes, mas gosto muito também da psicologia do adulto e muito da área perinatal. Portanto, o acompanhamento aqui a grávidas, a mulheres no pós-parto. A psicologia tem o meu coração e eu costumo dizer que foi a psicologia que me escolheu, e não tanto eu que a escolhi a ela, não é? Porque a nossa história de vida determina muito aquilo que aparece, não é? E aquilo que se cruza no nosso caminho e também a missão e o propósito, não é? Que nós temos, Exatamente. não só na nossa vida, como na vida daqueles que cruzam o nosso caminho e pronto. E acho que é isto, assim, principalmente, sobre o meu percurso. Tão linda. Portanto, olha, para quem não me conhece, para quem eventualmente possa não conhecer, que venha aqui do teu perfil, o meu nome é Petra Tavares, sou psicóloga clínica, sou coach, trabalho aqui maioritariamente com jovens adultos e também com adolescentes e pronto, isto hoje não é sobre mim, é sobre ti, por isso esta é a minha apresentação e vamos falar aqui. Também pode ser sobre ti, não é? Não, vamos, hoje é sobre ti, hoje é sobre ti. Tens que me E, ajudar. Que eu isto vou, não é uma sim. partilha muito pessoal, É não é? verdade, é verdade. Hoje vai ser assim uma live, provavelmente a live mais pessoal, não é? Que alguma vez passou por aqui, pelo menos na página. Tenho sempre um sorriso no rosto, por acaso tenho. É verdade. Fazem os comentários. E, Confere. e realmente vai ser aqui uma partilha bem pessoal que vai ser sobre o teu próprio processo terapêutico, que começou Uhum. cedo. Já passaste aqui por duas experiências, não é diferente aqui em termos de Sim, processo terapêutico, e eu acho que é tão importante desmistificar como é que isto funciona na prática e na realidade, por muito que hoje em dia exista mais psicoeducação e que nós até possamos dizer o poder que a terapia tem, acho que ainda por cima ser uma psicóloga, que às vezes existe muito esta questão de que o psicólogo não precisa de fazer terapia, só que não, né? Nós precisamos até, não sei se muito, posso dizer isto, mas precisamos às vezes até mais, porque lidamos sem com tanta dúvida. coisa que precisamos também de gerir as nossas próprias coisas para evitar até que as nossas coisas passem para as outras pessoas, não é? Às vezes estamos ali em terapia e também eu acredito muito numa coisa, que Exatamente. é quanto melhor nós estivermos connosco, melhores profissionais nós também conseguimos ser.
e principalmente no nosso Sem contexto dúvida, profissional tem um impacto brutal. Então, sem dúvida. fala-nos aqui um bocadinho, o que é que te levou a iniciar este processo terapêutico? Onde é que ele começou? Já sei um bocadinho, mas vocês não Uhum. sabem nada, então vão saber tudo hoje. Onde é que Sim, começou? Porquê é que começou? Fica à vontade. sim. Eu vou começar aqui então do início, não é? E vou deixando fluir aquilo que for sentindo de vos transmitir, não há aqui nenhum roteiro, não é? É muito, vai ser muito natural e aquilo que eu for sentindo dizer. Então, o processo iniciou quando eu entrei para a faculdade, portanto, com 18, 19 anos, por questões que aconteceram na altura e que disputaram, ou seja, eu comecei a ter sintomas, não é? Foram disputadas aqui, foram disputados pensamentos, não é? E comportamentos, não é? E até a parte mais fisiológica começou a ficar muito ativada, na altura em que eu entrei para a faculdade. E começaram a emergir situações do meu passado que se calhar eu não tinha noção que não estavam bem, e que na altura, na entrada também, aqui na fase adulta, é muito preponderante, não é? Para surgirem aqui e emergirem, não é? Virem à tona sintomas e situações do nosso passado que não estão tão bem resolvidas. E eu comecei a ter muita sintomatologia física, portanto, palpitações, tremores, comecei a ter ansiedade social, por exemplo, não conseguia estar muito tempo no metro. Na faculdade eu não conseguia estar muito tempo, mesmo acompanhada, porque isto, quando nós não estamos bem, não importa se estamos com pessoas à nossa volta que conhecemos, não é? Que são um suporte, mas se nós não estamos bem, nada está bem. E então eu comecei a ter aqui muita sintomatologia, e também muitas crenças, não é? De que eu não vou ser capaz, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Também os outros podem estar a julgar-me, não é? Muito aquela preocupação do que é que os outros vão pensar de mim. E isto de facto começou-me a preocupar, porque eu comecei a ter o meu dia a dia, as vivências do meu dia a dia normais que eu fazia, começaram a ficar difíceis para mim. E eu comecei não só a anular uma série de coisas, como também a isolar-me socialmente. A minha alimentação também ficou prejudicada, não é? Porque perdi muito o apetite, o sono ficou alterado, porque isto depois está tudo interligado, não é? Isto não é só uma coisa que aparece e que fica afetada, não é? Isto é quase como um efeito dominó. Cai uma peça e as outras vão caindo, não é? E no ser humano temos que ser nós a perceber quando é que nós vamos travar esta queda deste dominó, não é? Por mais que nos abram os olhos ou que nos tentem abrir os olhos, é sempre de nós que tem que partir essa iniciativa. E então eu comecei a perceber que algo não estava bem e que eu tinha que pedir ajuda, porque eu já não conseguia viver mais assim. Foi tipo um basta. Já não dá mais. E eu estava no auge, não é, dos meus 18, 19 anos, que supostamente é assim uma fase de grande alegria, de muitas mudanças, não é? Estamos a entrar aqui na vida mesmo. Pronto, e eu decidi, ok, eu vou pedir ajuda. E na altura até foi a minha médica de família que percebeu que eu não estava bem e que me encaminhou para uma psicóloga que ela conhecia. Eu iniciei o meu processo psicoterapêutico, e fui naquela de não importa que psicóloga é que eu vou ter, eu só quero ficar bem. Uma Sabes quando pausa. o teu Desculpa. pensamento. Sim, sim. Não te esqueças do que vais dizer, só para Não, pegar não. aqui no que tu estavas a dizer. Esta questão do efeito dominó. Estavas a falar, houve aqui dois pontos que chamaram super a atenção, que foi esta questão de que muitas vezes aquilo que as pessoas perguntam, qual é que é a diferença entre uma ansiedade normal e uma ansiedade que já não é normal, que é uma ansiedade patológica. É muitas vezes Uhum. esta questão de começar a impactar de forma significativa a tua vida, porque se repararem no que a Miriam estava a dizer, ela começou por uma coisa, tipo um detalhezinho, e de repente já estava para não conseguir andar bem em transportes, para a ansiedade social, para Uhum. questões de comportamento alimentar. Então foi ali um dominó. E foi uma coisa super importante que tu disseste, que é, tu é que tiveste que chegar e reconhecer que, ok, aqui alguma coisa precisa de mudar, porque senão os dominós vão continuar a cair. E às vezes nós podemos, logo ali no início, quando já sentimos que ali alguma coisa está desconectada, já começar, ok, eu não quero que isto evolua mais, deixa-me já aqui tratar desta situação, deixa-me já aqui impedir que as peças do dominó continuem a cair. Então é muito este impacto Exatamente. significativo, de forma prejudicial, que começa a ter na nossa vida, que nós precisamos tomar muita atenção. Podes continuar. Sim, é isso mesmo. De facto,
foram várias coisas, não é, que começaram a acontecer e quando a ansiedade é patológica, não é, e quando há mesmo já uma patologia, todo o nosso dia a dia, não é? As nossas vivências, as nossas relações, a nossa alimentação, não é? A nossa rotina de sono, tudo acaba por ficar afetado, não é? Porque se a base também não estiver bem, o resto não está, não é? E fazer o básico bem feito, como tu dizes, e não é? Temos que começar pela base. E de facto a minha base não estava bem já para trás, não é? Já na infância. E então eu comecei a iniciar o processo terapêutico e eu na altura nem pensei bem, porque eu estava também a começar a estudar psicologia, portanto eu nem pensava qual é que era a abordagem, isso para mim nem fazia ainda muito sentido e não estava muito definido. Não me interessava muito até se fosse um psicólogo, uma psicóloga, para mim era meio diferente porque eu estava tão focada na minha dor e no meu sofrimento que eu só queria alguém que me ajudasse a sair dali. Prontos. Depois, qual é que é a expectativa que nós temos muitas das vezes no início, que é muito irrealista, que é, eu vou para a psicóloga, para o psicólogo, e vai logo ficar tudo bem, tipo na primeira, segunda consulta. Eu já vou sentir-me logo super bem. Mas aí está o erro, porque não é assim. Não é assim porque, claro que nós podemos chegar lá e até dizer aquilo que precisamos no momento e sentirmos um alívio, não é? Momentâneo, mas o processo psicoterapêutico é muito mais do que uma, duas, três consultas. E até muitas vezes mais do que um mês, do que 2 meses, não é? Claro que cada pessoa é uma pessoa, cada história de vida é uma história de vida e os processos são todos diferentes. Mas nós precisamos de perceber que há um tempo, não é? E que é difícil, nós queremos logo tudo porque não vai ser possível, não é? E então eu lembro-me que no início do meu processo eu queria começar logo a sentir-me bem, mas isso não estava a acontecer. Mas eu persistente como sou, disse assim: não, não, tu não vais desistir, porque eu tinha consciência que eu estava a fazer uma cirurgia sem anestesia. Eu costumo dizer que o processo psicoterapêutico é como fazer uma cirurgia, mas não tem anestesia. Portanto, é Sentes sangue tudo. frio. Isto dói muito, não é? Porque às vezes, é psicológico, é uma coisa. É banal, né? Se for um braço partido, nós vamos logo, não é? Ao médico e fazemos fisioterapia, etc. Mas quando é mental, não é? Afeta-nos o físico também. É tão grave que não é só o mental que fica afetado, é o físico também, não é? Porque eu deixei de. Até havia dias que eu nem tinha muita vontade de sair da cama, não é? Eu questionava o que é que estava a passar comigo, porque é que eu me sentia assim. Eu queria estar com pessoas e queria conviver, mas o meu corpo não me permitia, a minha mente não me permitia. É como se vivêssemos numa prisão dentro de nós mesmos, não é? Temos a estrada, temos a porta de saída da nossa casa, temos o mundo lá fora, não é? Temos a rua, mas é como se nada disso existisse, não é? E isto é verdadeiramente o estado já patológico, não é? E pronto, eu comecei o processo e identifiquei muito com a minha psicóloga, portanto, isto também é muito importante, não é? Empatia, a relação terapêutica, os estudos dizem que é assim um dos principais indicadores, se não mesmo o principal, para mim eu considero o mais importante é o estabelecimento da relação terapêutica, não é? O processo faz-se muito nesta base e nesta relação que se estabelece. E eu senti-me bem, não senti necessidade de mudar de psicóloga, senti que estava bem entregue. E pronto, e posso-vos dizer, e não sei se já estou aqui a adiantar, mas eu só comecei a sentir assim melhorias significativas. E atenção, este foi o meu caso, está bem? Não quer dizer que seja o vosso, pode ser em mais tempo ou menos, mas eu comecei mesmo a sentir melhorias ao fim mais ou menos de um ano e meio. Portanto, não foi imediato. Demorou. Depois eu tinha necessidade de falar várias vezes a mesma coisa em consulta, porque quando algo não está bem em nós e não está ainda resolvido, não é? Quando aquela caixa ainda não está, ou aquela gaveta ainda não está arrumada, nós vamos falar várias vezes daquilo, não é? Até que ficar resolvido em nós e não precisamos mais de deitar cá para fora, como se costuma dizer. Então eu dava por mim a pensar, mas espera, tu estás a falar tantas vezes a mesma coisa em consulta, não é? O impacto que isto tem em mim. Mas foi isso que foi necessário para eu depois me sentir melhor. E demorou. E durante o processo, não sei se entretanto vais querer dizer alguma coisa, mas depois também é importante falar dos altos e baixos, porque o processo não é linear, não.
Tu estás a falar de me arrepiar. Porque eu identifico-me super, super 100% com o que tu disseste, a questão da relação terapêutica, a questão do processo. E, efetivamente, nós quando entramos queremos logo resultados rápidos e imediatos. E é claro que nós vamos sentindo até uma melhoria, porque às vezes há aqueles sintomas que nós precisamos logo de intervir, que é a questão, imagina que a pessoa está a vir com ataques de pânico, é importante que se intervenha e que haja ali uma melhoria, não é, naquele sintoma. Mas as questões mais internas, que às vezes é sempre aquele exemplo que nós damos, nós às vezes passamos 20 anos ou 30 anos da nossa vida a reforçar uma coisa e ali em 6 meses, em 1 mês, queremos, ok, mudar assim logo de caras. Isso não vai acontecer. E tu estás a dizer, eu identifico-me super, porque eu comecei a fazer terapia há 1 ano e eu até partilhei isto na semana passada, que só este mês, ao fazer 1 ano, é que eu estou a perceber algumas coisas e que estou a conseguir mudar algumas coisas. E uma coisa que eu sempre tive, lá está, como eu defendo muito esta questão do processo, é vai acontecer quando tiver que acontecer. As coisas vão mudar quando tiverem que mudar, vai melhorar quando tiver que melhorar. Eu só tenho que confiar no processo e permitir-me. Eu acho que esta é a palavra-chave. Nós temos que nos permitir deixar levar pelo processo, porque às vezes nós queremos. Ui, tem uma coisa aqui no olho. Às vezes nós queremos domar o processo. O processo não se doma, nós permitimos envolver com o processo. E se for preciso falar sobre a mesma coisa 1000 vezes, vamos falar. E se for preciso bater na mesma tecla 1000 vezes, vamos bater. Mas até aquilo estar bem desconstruído. Porque lá está. Tu passas anos e anos e anos a acreditar numa coisa sobre ti, não é de um momento para o outro que vais deixar, que vais mudar o shit, que aquilo vai ficar resolvido, que aquilo vai mudar. Então essa questão do processo ter altos e baixos é super importante. O que é que tu fazias quando o processo estava num baixo? Quando o processo estava num baixo, eu tinha que reforçar ainda mais o meu diálogo interno. Eu tinha que me munir de um discurso para mim mesma, que eu digo mesmo, que é um discurso de força de vontade, de persistência, de não desistir na primeira dificuldade, sabes? Porque o processo psicoterapêutico de facto é de baixo, não é? Porque nós estamos a mudar uma série de pensamentos, de crenças, não é? Nós estamos a mudar a forma de pensar que nós tínhamos, sei lá, durante 20, 30 anos, não é? Para uma coisa diferente. E a dada altura questionamos, mas afinal quem é que eu sou? Não é? Mas eu não sou aquela pessoa que eu pensava que era, afinal eu sou esta pessoa, eu estou a descobrir o meu verdadeiro eu, não é? Quem é que eu sou sem os medos, sem a culpa, não é? Sem os receios de me Tira expor, todas essas máscaras. tudo. Ou seja, nós ficamos despidos, não é? É como se o nosso eu ficasse mesmo como aquilo que ele é. E eu tinha que, claro que é assim, eu chorava, não é? Eu andava também muito hiperreativa, fisiologicamente, por exemplo, aos sons, aumento do processo, que é muito normal a pessoa, como está numa grande mudança interna e mental, fica mais hiperreativa. É como se todos os estímulos incomodassem a pessoa. E nessa altura eu precisei de medicação, eu precisei ali de medicação para voltar ao meu reequilíbrio também, não é? Fisiológico, porque fisiologicamente eu precisava dali de ajuda de medicação, que não tem mal nenhum, e eu até resistia muito à toma de medicação, a minha psicóloga dava-me na cabeça que não, eu não podia querer fazer tudo sozinha, não é? Eu não podia querer mudar 20 anos da minha vida porque eu queria mudar logo tudo, e então isso também me causava ansiedade, não é? E fisicamente isso também se traduzia, porque eu queria logo tudo no imediato. E então, pronto, comecei o sono na altura, como a minha cabeça estava em alerta, a pensar em tudo o que eu falava em terapia, porque eu tinha terapia semanal, eu estava sempre a pensar naquilo, sabes? É como se o chip não desligasse. E então eu tinha que dormir, não é? Tinha que ter cabeça para as aulas, tinha que minimamente estar funcional. E a medicação ajudou-me a fazer o meu processo psicoterapêutico, mas de uma forma mais saudável, não é? Mais equilibrada, sem estar em esforço. E foi uma medicação que eu tomei durante um tempo e depois retirei, não é? Fiz o meu desmame e retirei. Não é como as pessoas muitas vezes também pensam, ainda há muito aquela ideia, eu vou tomar antidepressivos ou ansiolíticos é para o resto da minha vida, eu vou ficar dependente. Não, isso não é real, está bem? Se houver um bom acompanhamento por um bom psiquiatra e até se houver uma equipa multidisciplinar em que ambos falam sobre o caso, não é? E a minha psicóloga trabalhava com este psiquiatra,
as coisas podem e devem dar certo, não é? Nós também temos que fazer a nossa parte, não é? Nada de automedicações, nem de ajustarmos nós as doses, não é? Portanto, é perceber o porquê, não é? Ok, e aceitar também, neste momento eu vou precisar, não tem mal nenhum, é para o meu bem, não é? Porque depois, quando nós estamos num processo psicoterapêutico, às vezes queremos muito que aquilo por si só seja suficiente e que não venha mais nada externamente, por exemplo, a medicação. Mas nem sempre tem que ser assim e nem sempre é, não é? E em casos em que o organismo reage de uma maneira diferente ou que é um caso mais grave, digamos assim, pode mesmo ser necessário, não é? E não tem mal nenhum. No meu caso foi, e até posso vos dizer que foi em duas fases do meu acompanhamento. Uma coisa também importante, eu tive um acompanhamento semanal durante cerca de 4 anos. Portanto, ainda foi há algum tempo, ok? Era semanal na maior parte das vezes, às vezes era quinzenal, mas foi sim um acompanhamento bastante longo, porque foi necessário ser feito, foi o tempo que eu precisei. Não queria dependência do processo psicoterapêutico. Hoje em dia eu faço um processo mais espaçado, mais mensalmente, porque eu estou mais no género de uma manutenção, como nós dizemos, é tipo um follow-up, uma manutenção, não é? Não preciso de estar lá sempre porque a parte patológica já está resolvida. Então é mesmo só porque também sou psicóloga e preciso ter a minha própria terapia em dia, não é? Porque nós temos uma bagagem emocional muito grande, não é? São muitas pessoas a confiar em nós as suas histórias de vida e nós também temos que ter aqui uma postura de sabermos que aquilo que estamos a ouvir do outro não é a nossa história, portanto não temos que assumir aquilo como nosso, não é? Isto às vezes é difícil transmitir a quem está do outro lado e não é da área, não é? Porque isto não quer dizer que nós não somos empáticos, não é? Nós temos que ser empáticos, a empatia é a base de é a Mas não maior podemos, ferramenta de um psicólogo, não é? não podemos ser uma esponja. Não podemos, não é? Eu tenho que, ok, eu ouvi aquela história, eu sinto aquela história e vivo aquela vivência do meu paciente ou do meu cliente, mas eu não posso interiorizar aquilo como sendo meu, não é? E quase que estar a ter sintomatologia por causa daquilo também, não é? Porque senão é a nossa vida mais a dos outros, não é? Sobre nós. É conseguir criar o género de uma linha que Um separa a filtro. minha vida, exatamente, da do outro. Sempre com empatia, não é? Confidencialidade, o sabermos utilizar as nossas ferramentas teóricas também, mas acima de tudo sermos humanos, não é? E percebermos que há aqui uma gestão de expectativas e de competências que têm que ser feitas, não é? Isso é muito importante. Oh, podes continuar, estou a amar ouvir-te. Se eu estiver a falar muito, digam, está bem? Eu sei que vocês vão colocando documentários, mas é difícil ir lendo, porque como estou no raciocínio, não Mas eu vou estar atenta. consigo. Fixei aqui uma pergunta para depois daqui a bocadinho respondermos. E se alguém, entretanto, tiver perguntas, é mais fácil colocarem no ponto de interrogação. Se alguém tiver alguma pergunta sobre dúvida, como é que funciona a terapia, sobre o processo terapêutico, como lidar com alguma questão, podem colocar no ponto de interrogação. Estejam à vontade. Sim. Pronto, e é assim, também agora aqui relacionado com quais é que foram os principais problemas, digamos, que eu tratei em terapia, eu acho que quem está do outro lado também pode ter essa curiosidade, não é? E haver pessoas que estão a passar pela mesma situação ou que já passaram, e também terem aqui uma identificação. No meu caso, foi mais a parte da ansiedade, e da depressão, não é? Que também é muito comum andarem ambas de mãos dadas, que naturalmente afetou a autoestima, não é? Portanto, a autoestima também aqui como um indicador da nossa saúde mental, portanto, a autoestima já não estava com uma boa base, não é? E também aqui a nível alimentar, portanto, aqui uma perturbação do comportamento alimentar, que foi uma anorexia, que já teve um início muito precoce, portanto, nos meus 11 anos, não é? Ali numa fase também da adolescência e, portanto, diz. Agora fica uma dúvida. Tu começaste a fazer terapia quando estavas na faculdade, certo? Sim, 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 Mas essa anorexia já existia desde os 12 anos. sim. Ok. Porque, Fala-nos um entretanto, bocadinho sobre isso. quando a anorexia começou, os meus pais, não é? Porque eu era menor e não tinha, não era eu, não é? Que pedia ou que ia ao psicólogo, ao psiquiatra. Os meus pais ajudaram-me nesse sentido, foram um suporte enorme e levaram-me a uma psiquiatra.
Na altura fui acompanhada em psiquiatria, não podia tomar medicação, não é? Pela minha idade, portanto, não se justificava, pelo menos no meu caso, não é? A toma de químicos. Eu tomava suplementos vitamínicos, ela fazia-me umas perguntas, mas era assim tudo muito superficial, sabes? Porque ali o acompanhamento teria que ser mesmo em psicologia. Claro que os meus pais não sabiam, não é? Eles quiseram sempre fazer o seu melhor, e na altura o meu pai até assistiu a muitas palestras sobre anorexia e comprou até livros sobre isso. E eu comecei com 11 anos a ser acompanhada em psiquiatria. Depois consegui melhorar, digamos, melhorar aparentemente, não é? Porque a raiz do problema estava lá e só foi crescendo, não é? Ainda que foi no meu inconsciente, não é? Não, aquilo foi fazendo parte do meu desenvolvimento. E com 16 anos eu tive uma recaída, no 11º ano. Aí depois, nessa recaída, eu já deprimi. Portanto, já houve ali uma situação mais depressiva, que também se refletiu nas minhas notas, não é? Na minha perda de interesse pelos estudos, também assim, a minha ausência relativamente ao contexto social, não é? E a minha perda de interesse em estar em contexto social. E depois, quando entrei na faculdade, por também situações amorosas que eu passei, e por ser uma adaptação a um contexto totalmente diferente, não é? Entrada aqui no meio académico, pronto, eu aí foi assim a gota d'água, não é? Portanto, ataques de pânico mesmo extremos, desde suores a tremores, a batimento cardíaco acelerado, boca seca, pronto, tonturas, ansiedade social, não querer estar em sítios com muitas pessoas, nem podia pensar nisso, porque isso já me causava ansiedade. E foi aí que eu comecei mesmo o meu processo psicoterapêutico em psicologia. E que continuei durante 4 anos e meio. Pronto, e depois tive cerca de um ano e meio, sem ir ao psicólogo. E depois é que tive a minha segunda experiência com uma outra psicóloga, que é a que atualmente me segue. Antes de entrar agora no processo que tens agora, Uhum, uma pergunta. Achas que se tivesses feito terapia desde os teus 11 anos o rumo teria sido diferente? teria. Uhum. Há aqui um pormenor importante, que no fundo é importante, porque eu com 10 anos, e agora eu vou-me lembrando das coisas, que dava assim um livro quase. Eu com 10 anos fui a uma psicóloga porque a minha professora da primária já notava algumas coisas que precisavam de ser trabalhadas em mim. Ao nível de, por exemplo, eu frustrava muito facilmente, eu dizia muitas vezes que não conseguia, principalmente a matemática. Ela já notava que havia ali coisas que não eram normais, digamos assim, não é? Para a faixa etária. E eu comecei a ser acompanhada por uma psicóloga. Mas foi muito pouco tempo, porque eu chorava à frente da minha mãe a pedir, por favor, eu não quero ir, eu não gosto, eu não quero. E a minha mãe via-me naquele pranto, não é? E coração de mãe dói. E ela, pronto, acabei por não ir mais, sabes? Mas eu já disse à minha mãe, não é? Se fosse hoje, podias ter Insistia? insistido. Mas eu também não gosto, né? De fazer com que ela sinta culpada, não é? Com Claro, isso. Então eu claro. não. Pronto, tenho que cuidar na forma como transmito. Mas eu preferia ter chorado naquela altura, mesmo por Uhum, ir à psicóloga, mas continuar a ir. uhum, Porque como deixei de ir, depois com 11 anos, se calhar se eu tivesse continuado o acompanhamento com 10, eu com 11, 12 não teria entrado na anorexia. uhum. Prontos, porque a anorexia tem aqui vários fatores, não é? Eu se calhar não teria entrado, teria estado mentalmente muito mais forte, não é? E aqui com o meu desenvolvimento normativo, e portanto não teria entrado nesse ciclo. Sem dúvida, a pergunta que tu fizeste teria mudado muito. Eu se calhar com 16 anos não teria tido a recaída que tive, e portanto teria sido assim um panorama muito diferente. Sim, sem dúvida. Ok. E agora voltando ainda um bocadinho atrás, antes de entrar no teu novo processo que é o que tu tens Uhum. agora, curiosa para falar um bocadinho sobre a abordagem do teu primeiro processo terapêutico. Sim, então, o meu processo terapêutico, o primeiro que fiz, foi numa abordagem mais psicodinâmica.
Uhum. que é também uma abordagem com a qual eu me identifico muito. Apesar de me considerar integrativa, eu tenho assim uma base mais psicodinâmica. Desculpa, eu fiz-te a pergunta e eu vou explicando um bocadinho só para Sim, explicar. sim. Dentro da psicologia, nós temos várias abordagens. Às vezes vocês vão ver até no Instagram de vários psicólogos, se é cognitiva comportamental, se é psicodinâmica, sistémica. Então, não vou estar aqui a falar sobre cada um, como é óbvio, mas dentro da psicologia existem determinadas abordagens que mudam um pouco a forma como nós trabalhamos em consulta, ou seja, que tipo de estratégias é que nós vamos utilizar, se vamos utilizar estratégias específicas ou se vamos deixar fluir mais. Ou seja, aqui dentro Uhum, da psicologia vocês vão encontrar psicólogos que se identificam com diferentes abordagens, nenhuma delas é melhor do que a outra, não, a abordagem X é melhor do que a abordagem Y. Não uhum, existe, não é suposto existir, existe, mas não é suposto existir essa guerra, é cada psicólogo utiliza a abordagem que lhe fizer mais sentido. Depois existe esta parte aqui de mais integrativa, que é ok, faz-me sentido ir beber um bocadinho esta abordagem e beber um bocadinho esta, de acordo com o cliente que eu tenho à minha frente. Então esta questão, quando se fala em abordagens, é porque existe esta abordagem mais psicodinâmica. Vou utilizar aqui a referência de Freud, né, que é aquela referência que todas exatamente, as sim, pessoas, mesmo fora da psicologia, sim. conhecem. Existe uma abordagem mais cognitiva-comportamental, que eu, por exemplo, utilizo mais a abordagem cognitiva-comportamental, que é aqui mais para trabalhar a questão do sintoma, as crenças, os comportamentos, Uhum. a inteligência emocional e tudo mais. Existem aqui também terapias de terceira geração, aqui mais ligadas ao mindfulness, que eu sei que tu também amas, Autocompaixão, autocompaixão, sim, terapia de aceitação e compromisso. Então, sim, quando nós falamos em abordagem, é a abordagem com que o psicólogo trabalha para trabalhar com os seus clientes e com a pessoa. Só para exatamente. dar E aqui. nenhuma é melhor que a outra, não é? Depende Uhum. de cada caso, não é? E o que importa é que nós façamos o melhor pela pessoa que temos à nossa frente, não é? E consigamos ajustar a melhor intervenção para o bem daquela pessoa. Também quando falamos aqui em Freud, há muita ideia do divã, não é? E não tem Sim, de propriamente ficares que ali ver com o divã, está esticada a bem? falar não sei Que quantas. exato, é uma abordagem mais neo-freudiana, portanto não tem que ser num divã, pode ser as duas cadeiras, não? Os cadeirões, e portanto não tem que ser um divã, né? Porque a pessoa pensa em Freud e abordagem psicanalítica, psicodinâmica e transporta logo para essa imagem, está bem? Pronto, e fiz de facto nessa abordagem com a qual me identifiquei muito também para contextualizar aqui um bocadinho. A abordagem psicodinâmica vai muito aos processos internos, vai muito aqui ao inconsciente, não é? É aqui muito utilizada também, por exemplo, nas perturbações da personalidade, não é? Que são estruturas mais internas do funcionamento, é muito eficaz, não é? Para podermos mudar aqui uma estrutura que está muito, digamos, enraizada, não é? Na pessoa. E portanto eu identifiquei muito e colocou muito a pensar, sabes? Eu não tinha trabalhos de casa, não é? Então é muito típico da cognitiva comportamental. Quer dizer, eu tinha, mas não eram escritos. Ficavam Era questões reflexão. para eu Uhum. pensar e eu ficava a pensar naquilo. E às vezes até escrevia, levava tipo as notas no telemóvel de tudo o que ia pensando e chegava à consulta e dizia mesmo à minha psicóloga que ia tirar e que ia ter que ler, porque estava tanta coisa na minha cabeça que eu já nem me lembrava, sabes? Eu tinha que ter aquilo tudo organizado. Também sou a pessoa da organização, portanto, acabava por ser mais fácil para mim ter tudo escrito e não me esquecer de nada do que queria falar em consulta. E então foi muito isto. Neste primeiro processo foi esta abordagem. Eu identifiquei-me bastante, já era uma psicóloga também, assim, tu percebias que ela tinha, assim, experiência, sabes? Imagina, eu dizia-lhe as coisas e ela devolvia-me de uma maneira que, tipo, eu ficava, uau, como é que tu estás a ir ao ponto-chave, sabes? Tipo, não quer dizer que uma pessoa com menos tempo de prática clínica não seja um bom psicólogo, não é? Uhum. Mas claro que a prática, não é? Os anos de prática também nos dão outra estaleca, Claro. e outra forma de nós estarmos, não é? Aquilo já é quase Uhum. um hábito. Ela já passou, se Uhum. calhar, por tantas pessoas dentro daquele género, não é? Que ela já sabe, tanto que ela no início disse-me logo, eu percebi logo que tu vinhas também aqui com problemas relacionados com a relação com a tua mãe, portanto, vinculação, e percebi logo que eras, ela disse-me isto, está bem, não é para me gabar, foi o que a psicóloga disse, ela disse que percebeu logo que eu era muito inteligente, portanto, emocionalmente, e que tinha um bom insight, portanto, chegaria facilmente à conclusão das coisas. Pronto, e identifiquei muito, correu muito bem, mas foi de facto um processo de altos e baixos, e eu tive ali fases que eu chegava à consulta e a minha cabeça estava tipo uma panela de pressão,
não só por eu estar muito cheia de coisas que precisavam de vir cá para fora, como a minha mente estava numa grande mudança, sabes? Assim, tudo agitado, para depois ficar calmo. Não é aquilo que tu muitas vezes dizes, não é? Primeiro vai piorar e Exatamente. só depois é que Só melhora. para melhorar, Mas exatamente. para piorar é preciso mexer, agitar o nosso mar interno, não é? E, e depois as coisas começam a acalmar e a areia vai pousando, não é? Vai ficando tudo mais transparente novamente. Nós conseguimos ver as coisas com mais clareza, mas é preciso mexer primeiro. E é esse processo de mexer que dói, não é? Não é Muito, fácil. exatamente. Porque Mas às é vezes tu muito tens. compensador, muito, muito. Eu digo que É, nada compra a liberdade mental que eu hoje tenho e física, porque eu hoje vou para onde eu quero, à hora que eu quero, e eu não estou nem aí para se estão lá muitas pessoas, poucas pessoas, se vai lá estar alguém conhecido, se não vai, se vou cruzar-me com alguém que não quero, não interessa. Eu estou lá como eu sou, sabes? E depois eu tenho muito aqueles pensamentos de a vida é tão curta, o tempo passa rápido, eu quero usufruir este momento. Se acontecer alguma coisa, aconteceu, se não acontecer, não aconteceu, eu vou sem expectativa. No fundo, eu entrego-me, sabes, a cada momento, e foi isso que eu fiz no meu processo. Eu entreguei-me ao processo psicoterapêutico, sem tu entregaste ao expectativa. processo e tu Sim. hoje sabes desfrutar do processo que é a tua vida. Há Uhum. duas coisas que me chamam super a atenção no teu processo. Para já foi 4 anos de terapia semanal. Foi, Sim, foi um mergulho em ti que é sim. tipo, que é impossível uma pessoa ser da mesma forma. E foi o tu não teres pressa, foi o tu simplesmente estares, foi o tu simplesmente permitires, foi o tu simplesmente confiares, o tu teres consciência que haviam altos e baixos. E eu também Uhum. vejo muito esta questão de piorar antes de melhorar, porque muitas vezes nós colocamos pensos rápidos em cima das nossas feridas e a ferida está lá, ela está aberta. Tu simplesmente não sentes porque está ali um penso em cima. Mas tira o penso para sarar a Exatamente. ferida. Primeiro vai Exatamente. sangrar, tu vais ter que meter álcool, vai doer, vais ter que meter batadinho, vais ter que meter pomada, as coisas não vão passar logo. Ou seja, tu vais estar a ter o penso rápido, aparentemente piorou. Ai não, quero voltar a colocar o penso rápido para não piorar. Mas não, calma, é preciso aquela ferida sarar porque tu não queres passar o resto da tua vida com pensos rápidos ali com feridas abertas. Tu precisas daquelas feridas saradas. E Sem são feridas dúvida. saradas porquê? Porque não são feridas curadas. São Uhum. saradas porque a cicatriz fica lá. Não é? Tu continuas a ter uma história. Tu superaste a anorexia, superaste aqui a questão da depressão, da ansiedade, mas isso continua a fazer parte da tua história. Não Exatamente. é? Sem Então dúvida. são as tuas marcas, E posso marcas boas. dizer, exato, e posso dizer que estas marcas têm um propósito que eu fui percebendo também, não é? Eu hoje é como se eu sentisse que estes marcos da minha história deixam muito mais apta para ajudar pessoas que passem pelo mesmo, entendes? Não é como uma psicóloga que não passou por isto, não vai ter a mesma sensibilidade, não é? Claro que sim, claro que vai. Mas eu consigo saber o que é estar na pele daquela pessoa, porque eu também sei o que é ter uma perturbação de comportamento alimentar, não é? Eu sei o que é olhar para o espelho e não ver o corpo real, sabes? Eu sei o que é contar as calorias, ou privar-me de comer o que eu quero, porque aquilo me vai engordar, não é? Eu sei o que é ir para uma festa e ficar a pensar, mas aquilo vai ter imensos bolos e vai ter coisas muito calóricas, eu não posso comer, não é? Eu sei o que é ter um ataque de pânico, o que é estar no meio de uma multidão e parece que vou desmaiar e quero fugir dali. Se tivesse um buraco para me enfiar, eu metia-me lá dentro, não é? Eu sei o que é sentir ansiedade quando vou falar em público, não é? Porque eu já passei por isso tudo e numa fase de grandes mudanças também, não é? Que é aqui a entrada na faculdade, em que nós temos mesmo que nos expor, não é? Até no auditório, a fazer Exatamente. as apresentações e eu tive que ir mesmo com medo. E houve uma frase que uma vez me disseram que isto marcou-me e que vai mesmo comigo para qualquer coisa, sabes? Até uma entrevista de emprego, um primeiro contacto com uma coisa diferente, que é se der medo, vai com medo na mesma, sabes? Eu tenho medo, porque nós às vezes temos aquele nervoso miudinho, aquele receio, será que vai dar certo? Que não, E é isto é normal. humano, é super normal, não é? Isto não é uma coisa do outro mundo nós pensarmos isto. Não quer dizer que temos uma patologia. Mas eu penso, ok, eu estou com isto, mas eu vou na mesma, sabes? Porque é pior eu não ir e ficar a pensar o que é que podia dar se eu tivesse ido, do que eu ir, sentir aquele medo, mas depois aquilo não é uma coisa assim tão grande como eu pensava que era, não é? É uma coisa bem pequenina que até se pode dissolver pelo caminho e depois trazer-me um fruto, não é? Uma coisa tão boa que eu posso usufruir. Sim. E o processo psicoterapêutico é isto.
Nós às vezes vamos com medo, medo porque vamos ter que falar da nossa história a alguém, não sabemos quem é que vai estar do outro lado, não é? Há muita gente que fica com muito receio, mas eu vou falar da minha vida a um estranho, não é? Que sentido é que isto faz? Mas é precisamente por ser uma pessoa, não é? Que tem as ferramentas práticas, não é? E que não nos conhece, que está mais distanciada, não é? Da situação, portanto até consegue olhar para ela com outros olhos, não é? Nós às vezes dizemos, mas o meu amigo também pode ser um bocadinho meu psicólogo, não é? Mas a relação de amizade não é uma relação Não é a mesma terapêutica, coisa. psicólogo e paciente, não é? E nós podemos E a falar isto com maioria, certeza, porque nós sabemos, não sim, é? exatamente. E a maioria das vezes tu até podes desabafar muito com os teus amigos e com a tua família, mas há coisas que tu só vais dizer quando tu sabes que aquilo fica naquele espaço e morre ali. E que não Tipo, há há coisas julgamento. E que e não que há não há julgamento. julgamento, que é do género, tu podes dizer tudo aquilo que te vem à cabeça e tu sabes que não tem problema, que fica ali. Eu às vezes ainda tenho muito esta coisa de que eu falo com a minha psicóloga, "Epá, eu não sei se eu devia dizer isto, mas tipo, ela fala, tipo, aqui não tem Não há problema, coisas tu podes parvas, dizer não tudo é? aquilo que podes dizer tudo aquilo que te vai à cabeça, todos aqueles Exato. pensamentos que tu pensas, isto não faz sentido, ou, é muito mal eu pensar isto. Diz, fala, porque É o que tudo faz sentido falar, é o que faz empatia. sentido, falar É exatamente. E precisamente tudo isso. tem uma função, tudo é por um motivo. Se aquele pensamento está a surgir por algum motivo é, se tu estás a sentir aquilo por algum motivo é, e às vezes com esta questão com amigos e familiares, para já eles não têm aqui o know-how profissional e também Uhum. há sempre alguma coisa que lhe fica por dizer, porque nós ficamos, epá, esta pessoa está comigo todos os dias, esta pessoa vê-me todos os dias, vai ficar a pensar o que é de mim. E tu ali tens uma pessoa com quem tu podes dizer tudo e mais alguma coisa e fica ali. É tipo um porto seguro, Exatamente. não é? Completamente. E sem a outra pessoa te julgar, não é? Não, não Uhum. vai dizer que está errado ou que está certo ou que... Não, vai simplesmente te devolver, não é? E te pôr a pensar numa outra perspectiva, não é? Exatamente. E te questionar sobre aquilo, não é? Porque é precisamente, a minha psicóloga dizia, não há coisas parvas, não é? Ou melhor, se houver, há coisas parvas para ti, mas é precisamente o lugar, aqui é o lugar para tu dizeres essas coisas. Uhum. E era mesmo, sabes? Eu que eu às vezes também punha-me a dizer, eu não sei se isto faz muito sentido, mas eu falava, né? Faz Exatamente. sentido, porque se está na nossa cabeça e nos questiona e nós precisamos de falar, é porque faz todo o sentido nós falarmos. Ainda que para nós não faça qualquer sentido pensar sobre isso. Saúde! Obrigada, cortei o microfone para não ouvir os meus amigos. E pronto, e passaste por este primeiro processo, e tiveste aí um tempo de pausa, né? Foi 1 ano e meio, Foi dois? cerca de um ano, sim, um ano e meio, talvez. Um aninho, Ok. um ano e meio. E o que é que te fez Dar o voltar a ter salto para terapia? outra. Aham. Então, não foi um problema relacional com a psicóloga, foi até uma parte mais burocrática, porque eu fiz um pedido relativamente até à faturação, pronto, às faturas, e como não houve uma resposta do outro lado, sabes, por mais do que uma vez, pronto, eu sinto que eu não me sentia bem, sabes, continuar, porque ela podia ser sincera, não é? E dizer, responder-me àquilo, independentemente da resposta. Mas ela não me deu nenhuma resposta. E eu fiquei assim um bocado sem reação, sabes? Do género. Tive tanto tempo contigo, não é? Confiava tanto em ti, mas agora meio que me desiludiste com isto, sabes? E depois é assim, nada, é por acaso, porque eu comecei a cruzar muito com a minha psicóloga atual, também aqui nas redes sociais, Uhum. e ela era assim a psicóloga que eu seguia todos os dias, via tudo o que ela colocava e que eu sentia uma paz enorme e era como se eu estivesse ao lado dela. Porque, tipo, cada story que eu via era como se eu estivesse lá do outro lado com ela também. Ainda hoje isso acontece. Eu não sei se ela está a ver a minha live ou não, Se eu mas estiver aqui, vai ver depois. sim, e pronto, e hoje em dia estou muito satisfeita. Há uma coisa que eu sinto, e também já trabalhei isto em consulta com a minha psicóloga atual. Eu se calhar tenho que, digamos que perdoar e fechar este capítulo, se for para fechar com a minha psicóloga anterior, sabes? Porque eu às vezes ainda falo nisto e portanto é porque ainda não está bem resolvido, Uhum. sabes? Então eu preciso, nem que seja mesmo mandar uma mensagem, falar abertamente sobre o assunto, que Sobre aquilo que não tem mal nenhum, sentiste. não Uhum. é? E perceber o que é que aconteceu e porque eu tenho carinho por ela, sabes? Eu não deixei de ter um carinho por ela, ela foi a pessoa
quase que melhor me conheceu, sabes? Durante 4 anos ela soube a minha vida toda, ela ajudou-me a tornar-me um ser humano melhor, portanto ela tem mesmo um papel muito importante na minha vida. E portanto eu sinto que isto ainda é uma missão que eu tenho, que é poder falar com ela novamente, mesmo que não volte a ter consultas, não é? Quem sabe até ter uma consulta novamente, não é? Não se sabe, mas falar com ela, não é? Pelo menos encerrar aqui este capítulo e esta situação que aconteceu com tranquilidade, sabes? Com paz e deixar o coração leve por isso. Mas esta psicóloga que eu tenho agora, que é, posso dizer o nome dela, não é? Não À tem mal nenhum, vontade. que é a Rita Pereira, ela tem também página aqui, tem uma abordagem mais integrativa, não é? Também assim mais holística, e é uma Muito pessoa conectada que, com os seus valores. sim, ela vê muito com o coração, ela vê muito além, e depois é o próprio processo em si, não é? Até eu já fiz uma meditação guiada em consulta com ela, que foi assim a cura da criança interior que eu nunca me lembro de ter assim experienciado, quer dizer, já experienciei, mas foi uma coisa tão profunda, né, que ela pôs-me a chorar durante a meditação. Eu depois da meditação chorei, eu parecia que estava noutro plano, que não este físico. Ela conseguiu, e foi tudo feito por ela no momento. A voz dela, a ligação que eu tenho com ela é como se ela fosse quase, não sei explicar, é a minha psicóloga, mas até é mais do que isso, sabes? É uma ligação muito grande. É uma pessoa incrível, 5 estrelas e pronto, e estou muito feliz. Sinto mesmo muito tranquila com ela, posso me abrir sobre tudo o que quiser, sabes? Não há nenhuma barreira. Estás a ver aquela pessoa que eu sou E mesmo assim, transparente. e tu estás a falar e nada acontece por acaso. Tu provavelmente naquela altura precisavas daquela psicóloga e neste momento precisavas da Rita, não é? Cada Exatamente, coisa tem o seu exatamente. propósito, nada é por Nem acaso. mais, nem mais. É mesmo isso. Mas pelas duas, eu sou muito grata e sinto-me muito bem por ter tido tanto uma como a outra, não é? Tanto Curiosamente as duas se chamam Rita, sabes? Tem o mesmo nome. É assim uma Muito bom, coincidência, tens aí pronto, alguma mas é coisa com as engraçado. Ritas? Eu tenho aqui uma coisa com as Ritas, mas sim, as duas são Rita e são as duas muito diferentes, mas as duas conseguiram impactar a minha vida, não é? E mais do que eu estar em consulta, eu tenho uma ligação com elas. E isto é, assim, também um ponto-chave que eu quero muito transmitir a quem nos está a ouvir, que é muito importante nós sentirmos ligação, não é? Com quem está do outro lado. Lá está, é a relação terapêutica, não é? Não tem mal se nós formos a um psicólogo, até achamos que ele fala bem e que nos consegue ajudar, mas não há Aquele aquela clique. ligação, sabes? Tipo, tu estás a falar com aquela Uhum. pessoa, mas é do género, vou ter que ir para a consulta, vou ter que estar a ouvir, eu não estou muito Ok. aí, sabes? Porque depois a E pessoa eu até acho que perde o é foco. importante tu falares isso porque é importante normalizar que tu podes não conseguir estabelecer esta relação de primeira. Ainda bem que tu Sem conseguiste dúvida. estabelecer logo esta relação com as duas, mas pode não Uhum, acontecer. Tu podes ter ali um primeiro atendimento e, epá, não flui. E é uhum. preciso normalizar não é desaparecer, isso aí também não concordo, Sim, desaparecer e pelo menos nunca dizer mais alguma tipo, dizer coisa, não nada, é? mas Sim, dizer, olha, realmente experimentei, não me identifiquei, hum, e normalizar isto. E normalizar o facto que tu podes não acertar à primeira, mas que isso não tem que implicar que tu vais desistir de encontrar alguém com quem tu te vais conectar e tu te vais ligar. É a mesma coisa. Se eu vou a um exatamente. dentista, eu preciso de arranjar um dente. Vou a um dentista. Não gostei daquele dente, não gostei daquele dentista, eu vou ler alguma coisa naquele dentista que não conectou comigo. Eu vou a outro dentista, porque eu continuo a ter o dente para arranjar, não Exatamente. é? Então, Claro que sou sim. eu que preciso de continuar a procurar e que é normal. Porque às vezes nós ficamos com esta coisa do psicólogo é empático, o psicólogo tem que compreender e tem que entender, então todos Uhum, os psicólogos vai dar certo com qualquer um. Não necessariamente. É muito exatamente. importante nós estarmos sensíveis a isto, que é importante que exista esta conexão e também normalizar o facto que, pá, posso não ter empatizado com isto, mas deixa-me aqui continuar a procurar. E hoje em dia, com as redes sociais, nós até temos esta vantagem, não é? De Uhum, tu conseguires ver a cara da pessoa, até ver a forma como a pessoa fala, mas mesmo assim, nem tudo aquilo exato. que a pessoa é nas redes sociais é em consulta. E tu podes chegar à consulta, empatizaste super com a pessoa nas redes sociais, chegas à consulta e não empatizaste, está tudo bem, não Exatamente. continuas e procuras outro. Exato. Até porque nós só conseguimos perceber se nos identificamos experimentando, não é? Às vezes até Exatamente. há aquela ideia, eu vi este psicólogo no Instagram, eu gostei muito dos conteúdos, até gosto muito da forma como ele fala, não é? Nas stories.
e depois começa-se o processo, mas a expectativa que tínhamos inicialmente é outra, não é? Afinal já não é bem isto que eu quero. E às vezes a pessoa sente culpa por isso, ou sente-se mal, não é? Não tem mal nenhum, porque nunca irias perceber se era esse psicólogo se não tivesses Não tivesse começado consulta experimentado. com ele, não é? Portanto, Uhum. tens mesmo que experimentar e faz parte, não é? Também do processo. Não é linear, não é? Até o primeiro contacto e até haver aqui algumas consultas para se estabelecer a relação terapêutica, é normal que nós possamos mudar a nossa visão e a nossa opinião sobre aquele psicólogo, não é? E dizer, se calhar não me identifico tanto com esta abordagem, não me faz muito sentido, sei lá, ter trabalhos de casa, não me faz muito sentido, não é? Porque há pessoas que até nem gostam, pronto, e muitas vezes não é o psicólogo que vai mudar a forma de trabalho, não é? Porque até ele já está formatado e é a base teórica que tem, não é? E é para aquilo que faz formações, e não quer dizer que a pessoa deixe de gostar. Tu podes continuar a seguir e podes continuar a gostar Tu da podes é pessoa que é. precisar de uma coisa diferente naquela altura, naquele momento. Exatamente, exatamente. Isso não tem mal nenhum. Isto é muito importante normalizar-se, porque há muitas pessoas que se sentem mal e sentem muita culpa. E depois não procuram outro psicólogo por muito receio que volte a acontecer o mesmo. Mas é assim, a vida é mesmo este equilíbrio, não é? Entre o que é que vai dar certo e o que é que não vai, mas nós só sabemos se formos, experimentarmos. E portanto, se é uma coisa para o nosso bem, não é? Para a nossa saúde mental, nós temos que voltar a tentar, não é? E há de haver um psicólogo que vai ser o nosso psicólogo. Isso há de certeza, não é? Há tantos psicólogos, há de haver um, não é? Independentemente das vezes que nós tenhamos que tentar, vai haver um que vai ser o nosso. E o importante sempre é não desistir nesta procura, não desistir nos baixos do processo, porque o processo pode ter 2, 3, 4, é tipo quase uma montanha russa, não é? Às vezes há ali o looping e ficas de cabeça para baixo. Tipo, é que é mesmo isso. É bem doido, mas ficas. Mas isto faz E parte depois da existe esta vida. questão também que é, mas eu estou a fazer terapia, as coisas era suposto melhorarem, não era suposto piorar, então eu venho para aqui e as coisas pioram, virando de cabeça para baixo. É, faz parte do processo. E vou reforçar ainda mais uma coisa que tu disseste aqui ao longo da live, que não sei se tu reparaste que já temos 56 minutos de live, mas está tudo bem. Eu nem preciso de fazer perguntas Teve nenhumas, de ter uma parte 2, tu né? fluíste, temos de ter uma parte 2. E tem uma coisa muito importante que tu falaste, que é esta questão que tu chocalhas coisas que tu nunca falaste, então vai abanar. Até aquela, uma vez era uma analogia que eu até coloquei que tu também partilhaste, que tu tens uma caixa que está toda desarrumada e tu queres arrumar a caixa. Tu antes de arrumar a caixa, tu vais ter que deitar tudo para cima e vais ter que deixar tudo Exatamente. espalhado. Vai ficar uma grande confusão. E às vezes tu ficas, poças, mais valia ter ficado na caixa, pelo menos na caixa eu nem sequer vi esta confusão. Mas tu, para arrumar as coisas, cada coisa no seu quadrado e para colocar ordem em ti e na tua vida, tu precisas de desarrumar a caixa toda primeiro, para depois voltar a colocar cada coisa no seu quadrado, para depois ver as coisas que tu queres deitar fora que não fazem sentido mais ficar na caixa, para tu depois ver as coisas que te faltam até naquela caixa. E Sim, só assim é que tu consegues exatamente. organizar. Mas até tu organizares, pode ser que aquela confusão fique em cima da mesa durante muito tempo. Mas ela vai ser arrumada pouco a pouco, passo a passo. Exatamente. Exatamente. E demora o tempo que demorar, não é? Para O umas tempo que pessoas for é necessário. mais rápido, para outras é mais demorado. E não quer dizer que para as que demora mais é porque algo não está certo. Não, é só porque para aquelas pessoas Uhum. é assim que tem que ser. Não quer dizer que algo esteja errado com aquela pessoa, não é? Porque há pessoas que são mais sensíveis, não é? Há pessoas que não têm o insight, ou seja, não chegam às conclusões, não é? De uma forma tão imediata, precisam de mais tempo. Há pessoas que têm uma história de vida em que aconteceram N situações, não é? Muitas delas muito difíceis, algumas até traumáticas, e que precisam de muito tempo para serem desconstruídas e exploradas e ressignificadas, não é? Portanto, isto leva ao seu tempo. E o tempo na psicoterapia é assim uma palavra muito importante, não é? Porque nós não podemos medir o tempo da mesma forma para todas as pessoas. O tempo é muito diferente. O tempo é precioso na psicoterapia também, não é? E é valioso aquele momento que estamos naquela hora, não é? Com a nossa psicóloga. É bom que nós nos entreguemos, não é? Ok, agora é este momento, o resto não importa, não é? É só aquilo que eu tenho que falar aqui, tudo o que eu quiser, tudo o que naquele dia Tudo o que eu vier à precisar de cabeça. falar, exatamente, mas é mesmo, aquela pessoa que está do outro lado está ali para mim, não é? Isto é um privilégio também. Quem faz psicoterapia é muito abençoado, isto é um privilégio, não é? Ter alguém Mesmo.
Só que que está ali para ouvir. sim, que fica ali entre nós, não é? Portanto, não há confidencialidade, e portanto isto é um privilégio, não é? É Eu não sei se tu muito bom. sentes isso, mas às vezes eu fico com essas. Preciso mesmo ter terapia, porque eu preciso falar um monte de coisas que eu não consigo falar com mais ninguém e eu sinto-me Sim, tipo, super à vontade. E às vezes acontece, eu estou a acabar de dar uma consulta e estou a entrar na minha consulta, na minha consulta de terapia, e eu até mudo a minha posição, tipo, desmonto-me toda, ok, agora estou no meu momento. E começo a falar. E exato. às vezes não tem nada a ver com os objetivos que eu estou a trabalhar em terapia, às vezes não tem nada a ver com nada, às vezes são simplesmente coisas aleatórias que aconteceram e que eu quero conversar, que eu quero falar, que eu quero tirar para fora. Eu tenho ali uma pessoa que fica uma hora a ouvir-me. Tudo aquilo que eu tenho para Exato. dizer. Isto é ouro, É muito bom. não é? E às vezes É até ouro. temos ideia de falar uma coisa, mas depois entre o Acaba por espaço da ser outra consulta coisa acontecem completamente outras e diferente. nós precisamos Sim. trazer outra. E aliás, eu até já precisei de adiantar uma marcação, porque eu precisava mesmo ter consulta, sabe? Falar sobre aquilo, Tens não é? aí um espacinho, consegues receber mais cedo, porque pronto, para mim é importante. E pronto, e terapia é bom, terapia não tem nada de mal. Façam terapia. Sintam-se bem, sintam-se abençoados, sintam-se felizes por fazerem terapia, é um privilégio e Uhum. vocês estão muito melhor com os outros quando estão bem convosco, não é? Às vezes Uhum. parece que tudo à volta está a correr mal e são as lentes com que nós olhamos para as coisas, não Às é? vezes, às vezes basta um insight, às vezes basta um clique e outra coisa, que às vezes a psicóloga nem te vai dizer nada. Tu, ao falar em voz alta Não. e ao dar-te conta daquilo que tu estás a dizer, tu vais dizer, é isto, eu já percebi, é isto. É, porque tem Exatamente. coisas que nós não falamos, nós são coisas tão internas que nós nunca falamos com ninguém. E ao tu tens aquele espaço para falar coisas que tu não tens noutro ambiente, tu Uhum. passas-te a conhecer de uma forma brutal. Tu consegues. Parece que os pontos começam a ligar todos. Eu sinto muito isto, que é, eu falo. E às vezes basta ou uma palavra, às vezes não basta nenhuma palavra e eu, ok, já percebi. Então é por aqui. Então é isso. Exatamente. Então é este o ponto. Exatamente. É brutal. Sim. Sim, a minha psicóloga, eu às vezes questionava-me das coisas. Ela não me respondia às minhas perguntas. Ela devolvia-me, às vezes com Uhum. outra pergunta, não é? Ou com alguma coisa que me punha a mim a refletir e eu chegava àquela resposta. Não é? Porque o objetivo também da terapia é o psicólogo dar-nos ferramentas para nós mesmos sabermos chegar à resposta. Não é? O psicólogo não nos vai Uhum. dar tudo, não é? Não nos vai dar as respostas, porque isso somos nós que vamos procurar internamente, não é? É muito importante e depois isto vai-se percebendo no processo, não é? Quem faz psicoterapia também sabe. Nós depois vamos começando a perceber que isto é assim, é muito interessante até perceber o processo em ti, porque é quase tão perfeito, não é? Tipo, é um puzzle que as peças vão começar a encaixar. Então Aquilo que fica vinha interessante. daqui tem a ver com o que eu sinto agora e com aquilo que eu vivi, e é por isso que isto é assim, não é? A gente Uhum. começa a perceber, e quando nós começamos a perceber, nós conseguimos gerir as nossas emoções e olhar para as coisas de outra forma, não é? E tudo muda, a lente com que nós olhamos para as coisas também muda. Nós temos um processo de autoaceitação muito maior face àquilo que aconteceu. E não quer dizer que aquilo não venha à nossa memória e nós não saibamos que aquilo é da nossa história. Mas a forma como nós olhamos, pensamos e relembramos aquilo que vivemos tem outro significado. É olhar de outra forma. Por isso é que a sintomatologia física desce, não é? Portanto, Uhum. o batimento cardíaco acelerado diminui, não é? Tanto que a minha psicóloga dizia-me: tu sempre que agora voltares a pensar, voltares a sentir que algo pode acontecer, tu vais perceber o porquê de estares a sentir assim. Portanto, isso já não vai acontecer, não é? Muito aqui nos ataques de É, pânico. exatamente. Até vou responder uma pergunta que estava aqui fixada, mas eu desafixei para fixar o comentário da Liliana, que já quero ler. Hum. Mas estava aqui, a pessoa estava aqui a perguntar se o psicólogo ensina a domar as emoções. Uhum. As emoções não se domam, as emoções entendem-se e gerem-se. É Exato. ponto assente. E esta questão que estavas a dizer é tão importante, porque às vezes só o facto de tu perceberes porque é que tu te sentes como tu te sentes e o que é que Uhum. está por trás daquilo que tu sentes, já te ajuda a agir aquilo que tu sentes. É do Exatamente. género, o teu coração, porque é assim, a ansiedade ela não desaparece. Tu pode acontecer, tipo, o teu coração começar a bater rápido, só de entrar às vezes numa live, as minhas pernas começam a tremer, o meu coração começa a Sim, bater rápido, não é? claro. Mas eu Eu começo a também dizer, fiquei calma, eu nervosa, estou, não é? não é?
calma, Claro estou-me a que sim. sentir assim, a minha ansiedade está-se a manifestar, porque eu estou a ir para uma coisa que é sempre fora da minha zona de conforto, por muitas vezes que uma pessoa faz, é sempre como é que isto vai correr, como é que vai ser. Então, quando eu percebo, ou então eu estou a ir para um ambiente que me deixa desconfortável, que ainda mexe aqui com as minhas emoções, que me faz lembrar de coisas que aconteceram lá atrás, mas só o facto, eu até posso não ter 100% resolvido o que está lá para trás, mas só o facto de eu em terapia começar a entender porque que aquilo é um gatilho para mim, porque que aquela situação faz sentido de determinada forma, já me ajuda a gerir e encarar aquela situação de uma maneira diferente, não é? Só o facto de eu perceber. Exatamente. Exato, quando eu comecei a perceber o porquê da minha ansiedade, o porquê dos meus medos, não é? Eu comecei a sentir-me, eu sentia-me empoderada e sentia que tinha competências, não é? Para, numa próxima situação, eu já não sentir a ansiedade daquela forma, ou ainda que a sinta, não é? Por exemplo, eu às vezes ainda sinto uma ansiedade, mas é uma ansiedade normativa, não é? Por exemplo, se for uma entrevista, fico com aquele nervosinho, não é? Também tem a ver com a responsabilidade, não é? Quando vou entrar numa live fico sempre um bocadinho mais nervosa, mas já não é aquela ansiedade patológica que eu fico mesmo mal, que quase que quero fugir, sabe? Já não quero, já não vou conseguir, eu vou adiar, não é? A parte da procrastinação também está muito associada à ansiedade, não é? Não, eu vou dizer que já não dá, não consigo. Por exemplo, eu estou meio adoentada. Se calhar uns tempos atrás isto até era um motivo para eu não, tipo, mandar-te mensagens, olha Petra, eu estou doente, eu não me sinto capaz. E até podia sentir-me, mas eu ia dizer que não ia conseguir, sabes? E quando nós estamos mais tranquilos com isso, tudo flui mais naturalmente. Ok, eu até estou É a doente, é aceitação, vida real, não faz autocompaixão, mal, está tudo exatamente. bem, nada. Haver pessoas que também estão doentes desse lado, ou que, não é? Faz parte da pessoa constipar-se, ter uma gripe, é normal, não é? Normalizar também aqui as coisas. Top. Só lendo aqui alguns comentários, que a Carolina de Fã disse, as respostas estão em nós, mas convém desfazer os nós. Olha, até rimaste, Carolina. As Muito respostas estão em bom. nós, mas convém desfazer os nós na nossa cabeça, 100%. Às vezes só ao falar, depois nós já começam a desfazer. O comentário da Liliana, que eu até marquei aqui, posso acrescentar que também é um privilégio para nós fazermos parte das histórias de tantas pessoas. É uma relação maravilhosa para ambas as partes. Podes crer. A forma como nós vibramos, não é? Agora vamos Sim. passando para o papel de Quanto psicóloga psicóloga, sim. a Muito. vibrar e tu porque Sim. é realmente um privilégio, porque da mesma forma que eu posso falar por mim que eu fui criteriosa a escolher uma psicóloga, ainda demorei ali um bocadinho, e porque queria realmente alguém que tivesse ali os valores muito conectados com os meus, não é? Tive aí muito atenta a essa questão, e a forma como eu valorizo, como eu confio nela, eu às vezes fico a pensar, "Pois eu tenho pessoas que confiam em mim. Então, quando a pessoa diz, eu vou dizer uma coisa que eu nunca disse a ninguém, tu ficas, meu Deus, que responsabilidade, Sem dúvida. não é? É uma Então, honra, não é? É um é uma privilégio. honra, é um É uma privilégio, responsabilidade também, não é é? uma, Nossa é uma profissão responsabilidade. tem uma grande responsabilidade. É, é, Nós lidamos com a vida das pessoas, com a mente das exatamente. pessoas, não é? Com as relações, com os comportamentos, com os pensamentos, tipo, É com tudo tudo o muito que nos move, sensível. não é? Exatamente, exatamente. Mas é muito bom, sem dúvida, Liliana. É assim, É, é um privilégio mesmo. mesmo. Eu vou responder Dúvida. aqui vamos responder aqui a duas questões, já estamos aqui no. Ok, esta pergunta aqui, eu até vou sacar aqui de um livro. Deixa eu ver se eu consigo tirar sem desmontar a minha prateleira. Então, psicólogo, que perturbações é. Então, tudo Não. isto aqui que está escrito pode ser trabalhado em terapia. DSM-5. Tudo aqui. Tudo, tudo. O E nosso melhor amigo, né? Entre aspas. nosso melhor amigo. Se bem Eh, que, atenção, e acho que é importante dizermos isto. Pelo menos eu falo também por mim, tem um bocadinho a ver com a minha abordagem, mas acho que isto é um bocadinho transversal a todos os colegas. Vai dizer que não faz Não há diagnóstico. rótulos, não é? Portanto, nós não temos que rotular, olha, tu estás com uma depressão, tu és uma pessoa deprimida, tu és uma pessoa ansiosa, tu tens uma perturbação obsessiva ou compulsiva. Ok, a pessoa pode inserir-se em critérios de diagnóstico, não é? Ter ali coisas que colocam a pessoa mais naquela situação. Mas nós somos um ser que somos um todo, nós somos constituídos por várias partes, não Somos é? muito mais um que o diagnóstico. Muito mais, não é? Portanto, isto até é mais uma. Os diagnósticos e os critérios são mais para nós psicólogos podermos gerir um bocadinho aqui a nossa intervenção e até a nível de estudo podermos adequar melhor a intervenção à patologia, digamos assim, àquela Uhum. problemática.
mas a pessoa não tem que ser uma deprimida, né? Ai, tu és uma deprimida e ponto, vais morrer Uhum, deprimida, és deprimida, uhum, né? Tu tens, sim, até com as crianças às vezes, né? Rotula-se muito, sim. e isso E não é depois em bom. crianças a questão é que aquilo fica para o resto da vida aquele, não é? Para o resto da vida Sim. aquele diagnóstico. Depois aqui é uma questão, lá está, isto depois depende muito da abordagem e depende muito de pessoa para pessoa, porque, por exemplo, eu falo daquilo da experiência que eu tenho. Já tive pessoas que eu vi que poderia ajudar a dar o diagnóstico, porque às vezes a pessoa vem com aqueles sintomas e ela pensa, o problema é meu, sou eu. Por exemplo, Uhum. falando em perturbações de personalidade, por exemplo, não, eu é que sou assim. Não, tu não és assim. Tu tens determinadas características e às vezes coisas genéticas que te dão esta inclinação para. Mas isto não significa que tu queres ser assim, que tu queres ter este comportamento, que tu queres ser de determinada forma, não significa isso. E às vezes eu já vi pessoas a enquadrar o diagnóstico alivia do género. Então isto tem um nome. Ah, Sim. então há mais pessoas que sentem a mesma coisa. Então eu posso fazer isto que vai, que com que tendo esta característica que eu tenho, é a mesma coisa que eu dizer a uma pessoa que tem diabetes. Mas é Exato. preciso normalizar também nesse sentido. Uhum. Há outras pessoas que uma pessoa vê, ok, o diagnóstico aqui não vai fazer tanto sentido, eu até sei que ela pode se enquadrar neste diagnóstico, mas se calhar para esta pessoa pode não fazer tanto sentido e vai ser mais um peso que propriamente um alívio. Então acho que isto também é preciso ter muita sensibilidade para isto e depois há abordagens que fazem diagnósticos, há abordagens que não fazem, há abordagens que fazem avaliação, há abordagens que não fazem, cada uma tem a sua forma de trabalhar. O Claro. importante e o que nós queremos sempre é trazer o bem-estar para quem está à nossa frente. Temos que Esse vai ser adaptar, não é? sempre o Uhum. objetivo. Exatamente. Yeah. É adaptar, é perceber este meu cliente, este meu paciente, daquilo que eu já conheço dele, não é? O que é que eu Uhum. posso também transmitir, não é? Porque se há pessoas que querem saber o nome do diagnóstico e até ficam mais tranquilas, não é? Exato. Porque sabem que alguém também tem o mesmo, que elas não estão Uhum. sozinhas. Há outras pessoas para quem isso pode não ser bom, não é? Porque vamos Exatamente. supor que eu tenho um paciente que eu percebo nele que os rótulos já estão muito presentes, não é? E que isto até lhe traz ansiedade e que ele está saturado de ser chamado a pessoa deprimida ou a pessoa ansiosa, não é? Então eu não vou, se calhar, não é? Claro que eu tenho que adaptar e perceber que cada caso é um caso, mas eu tenho que perceber se o melhor será esse caminho, não é? E Tu dizer disseste, de desculpa, caras disseste uma isso. coisa, sim, super importante, porque, por exemplo, se a pessoa já está, pode ajudar em pessoas que se culpam bastante, pode ajudar a colocar a culpa na patologia, não, não és tu, é a patologia, mas depois lá está, esta sensibilidade para perceber, se calhar há pessoas que só estão tão rotuladas de colocar mais um rótulo em cima, vai ser um peso para ela, que ela vai sair pior do que aquilo que entrou, não é isso que nós queremos, não é? Exatamente, é mesmo isso. Portanto, é muita sensibilidade e o psicólogo tem que estar muito atento às entrelinhas, não é? O que é que acontece no não verbal, não é? No discurso, porque isto depois também diz muito da forma como nós nos vamos dirigir, não é? Ao paciente ou ao cliente, na forma como vamos abordar a situação, e sempre a favor, não é? E o principal, como tu disseste, o bem-estar da pessoa que está à nossa frente, Exatamente. não é? E isto também Uhum. depois distingue muito os bons profissionais, não é? Dos profissionais que não são tão bons, porque pode haver muita teoria pelo meio, não é? E muitos profissionais terem assim níveis teóricos muito bons. Mas a componente humana vai ser sempre o mais importante, não é? Porque há aquela Então, frase lembraste do daquela. Jung que eu gosto Lembrei-me muito, né? exatamente da mesma frase. Pronto, não é? Portanto, domino todas as teorias, As técnicas, teorias, mas ao todas as tocar técnicas. uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Porque no fundo é isto, nós somos todos Uhum. humanos, com fragilidades, com vulnerabilidades, não é? Com a nossa vida, e nós temos que, às vezes, sabemos que a teoria até é aquela, mas ok, eu tenho um ser humano à minha frente, não é? Portanto, será que isto é correto? Não é? Uhum. Isto, uma pessoa tem que adaptar, e isto é uma sensibilidade, não é? É algo que eu costumo dizer que não se aprende nas escolas também, não é? Então é 100%. muito nosso, Por sem isso é dúvida. que nem todas as pessoas podem ser psicólogos clínicos, não é? E E vai essa psicólogos questão. clínicos com a sua própria terapia devia ser, a meu ver, um E critério obrigatório da obrigatório, não é? ordem. Ainda não Aham, sei como é que não é. Qualquer exatamente. psicólogo, mas então os que estão Sim, na área clínica da sim, mas saúde. principalmente os clínicos, porque existem depois diversas áreas, mas os clínicos, sim, 100%. Exatamente, não é? Quando abordamos muito aqui a patologia em si, Uhum. não ter a terapia assim em dia, para mim, Em faz, dia, yeah, não sei, a mim faz-me confusão, confesso. yeah, Acho que é muito importante. yeah. Então, respondendo à pergunta, fora a depressão, todas as patologias são doentes, não dá para falar aqui, mas também salvaguardo que tu não precisas ter uma patologia, não precisas ter um problema para fazer terapia.
ok? E às vezes ainda se olha muito para a terapia como a questão de eu preciso ter um diagnóstico, eu preciso ter um problema, eu preciso ter uma patologia. Não. Eu, quando comecei a fazer terapia, eu não tinha sintomas tipo assim para fazer um diagnóstico. Eu simplesmente fui fazer, até foi mais por questões de desenvolvimento meu, autoconfiança, autoestima. Eu já vi por aqui alguns um Exatamente. comentário a dizer que têm dificuldade em confiar nas pessoas. Autoestima, Sim, autoconfiança, tu queres sair do lugar e não conseguis. Eu até já vou ler aqui alguns exemplos que vocês me disseram ao longo destes dias do motivo pelo qual começaram a fazer terapia, porque pode ser que alguém aqui que não está a fazer terapia se identifique com um destes motivos e ninguém me escreveu que estava com burnout, ninguém me escreveu que tinha uma perturbação de personalidade, ninguém me escreveu que tinha foco, ninguém me escreveu que tinha ansiedade, PHDA, nada. Simplesmente, às vezes, tu não precisas realmente de ter aqui um problema para fazer terapia. exatamente. Sim, até porque o autoconhecimento é a base, não é a chave. O E, conhecimento é portanto, vida. nós podemos apenas querer nos conhecer melhor, não é? E pelo caminho, até nem termos assim nada, não é? Que nem uma depressão, nem uma ansiedade, nem PHDA. Só queremos conhecer-nos, desenvolver-nos mais, né? A parte do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, né? Que inclui também o desenvolvimento profissional. Isso pode ser trabalhado em terapia e é o lugar seguro para o fazer, não é? Portanto, Exatamente. é importante, de facto, ressalvar isso, sem dúvida. Uhum. Domar emoções, é preciso inteligência emocional. E é outra pessoa, não é a mesma pessoa que tinha dito. Então, esta Então, coisa de falou do domar mar. emoções, podem tipo riscar esta palavra de domar, de controlar, tipo risquem no vosso dicionário e coloquem gerir emoções. Nós não domamos emoções, nós gerimos, e sim, é preciso inteligência emocional para conseguirmos gerir as nossas emoções. Inteligência emocional é a capacidade que nós temos de gerir as nossas emoções e de compreender também as Apenas. das outras. Exatamente. Então, a Sim. inteligência emocional, por exemplo, é uma coisa que se pode trabalhar muito em terapia. Ou seja, sou uma pessoa que não tem, lá está, não tenho nenhuma patologia, não tenho nenhum problema, mas quero melhorar a minha inteligência emocional. Terapia, não Exatamente, é? sem Até dúvida. porque a E é base tão da inteligência importante emocional é o também autoconhecimento. a inteligência emocional, que está presente em tudo na nossa vida, né? Nas relações no trabalho, connosco mesmos, na família, não é? Relações amorosas. É muito importante e nós temos que, mais do que nos preocupar em gerir, não é? Também, que é importante, é permitirmos sentir, não é? Eu tenho esta emoção, mas esta emoção quer-me dizer alguma coisa, portanto eu tenho que a viver, eu tenho que a sentir, eu tenho que lhe dar voz e espaço e não varrê-la para debaixo do tapete e ignorá-la. Ah, não, eu estou com raiva, mas eu vou reter isto porque isto não se pode sentir. Não. Pode ir A dentro. raiva está lá por algum motivo, portanto, não é uma emoção negativa. Está bem? Não há emoções negativas, positivas. Há coisas menos boas de nós sentirmos, não é? Mas elas têm uma função, têm um papel e todas as emoções são válidas e são necessárias, não é? Temos tristeza, temos que sentir a tristeza, não é? Se não sentirmos a tristeza, por exemplo, num luto, mais tarde pode se tornar um luto Vai patológico, surgir. não é? Nós temos Uhum. que viver aquele momento e passar pelas fases do luto, porque faz parte sentir a depressão, sentir a zanga, sentir a raiva, não é? Questionar-nos sobre aquilo, depois a aceitação, mas isso, por exemplo, num processo de luto é muito importante que nós vivenciemos as fases que temos que passar, porque depois torna-se um luto patológico, nós não nos permitimos sentir, não é? E é uma coisa normal do ser humano, não é? Eu ainda estou num processo de luto também, não é? Eu no mês passado tive uma perda e, portanto, eu permito-me sentir isso, não é? Não é fácil, não é fácil nós andarmos vários dias, às vezes, a chorar, não é? E a sentir aquele vazio. Mas isso faz parte do ser humano, ninguém está ilibado disso. Ninguém está imune. Ninguém, é que ninguém mesmo, e ninguém diga que está, porque é mentira, não é? Portanto, nós todos temos que o sentir e são condições inerentes e normais do ser humano, Quanto menos tentas sentir, mais tu vais sentir mais tarde. sem dúvida. Mais Não é? persistente vai ficar, mais difícil, mais vai afetar outras áreas da vida, não é? Uhum. Portanto, isto tem mesmo aqui peso. Exatamente. E como manter a cuidar da saúde mental num período de problemas familiares? Posso responder, Miriam? Terapia. Fazer terapia, acima de tudo. Pronto, acima de tudo, eu acho que quando há este momento de primeiro perceber que há aqui algo, não é? O primeiro momento antes da terapia é a pessoa tomar consciência de que há algo que não está bem, não é? E aqui neste caso já houve aqui uma consciência, não é? Problemas familiares percebidos. O segundo passo é procurar ajuda, não é? Quando nós já não conseguimos por nós mesmos fazer esta gestão e percebemos que isto está a afetar o nosso dia a dia,
não é? Vamos para o trabalho e ficamos a pensar nisto e não nos conseguimos concentrar, temos dificuldades em dormir por causa disto, não nos conseguimos divertir e estar a fazer uma tarefa que é prazerosa para nós e estamos sempre a pensar naquilo, não é? Porque algo precisa de ser falado e às vezes estes problemas trazem-nos muitos questionamentos e muita coisa que nós precisamos de interrogar até ao psicólogo, mas isto acontece assim, eu vejo que isto acontece desta forma, não percebo o que é que acontece. É bom falar isto em terapia, porque vamos poder clarificar, não é? Muito daquilo que nós precisamos, até para depois estarmos bem connosco, não é? E nos sentirmos mais tranquilos e, portanto, eu diria que terapia, acho que concordas Yeah. comigo, Sim, porque 100%. Eu acho que neste sentido até. Depois existe muito esta questão de problemas familiares. Nós às vezes vivemos, vai soar um bocadinho mal, mas não vejo outras palavras para dizer. Vivemos às vezes com os causadores dos problemas e não podemos sair de lá. Às vezes nós estamos num contexto que nos está a afetar e não podemos sair. Somos obrigados a ficar lá. Como é que eu me vou manter imune? É que é muito já não te mantens imune. Lá está, permite-te sentir e entender que toda essa frustração que tu sentes, essa raiva, essa tristeza, tudo isso tem um motivo, tudo isso tem uma função. Mas tu consegues em terapia tornar-te aqui, de certa forma, resiliente ao ponto do mundo poder estar a desabar à tua volta, mas tu, ok, eu tenho aqui as minhas bases em dia, os meus pilares em dia, os meus valores em dia, eu tenho aqui, eu estou em dia. Então eu vejo muito esta terapia que ajuda-nos a construir esta resiliência, e isto é em problemas familiares, em problemas no trabalho. Claro que cada caso é um caso e que há situações em que nós precisamos mesmo de sair daquele ambiente porque estamos ali a passar por um processo de mudança, mas o ambiente que está à nossa volta não está a contribuir para essa mudança e às vezes é preciso sair, mas às vezes eu não tenho como sair daquele ambiente, eu não tenho como sair do meio daquele conturbado, sabes? Mas tu Exato. consegues trabalhar nas tuas bases, tu consegues trabalhar nos teus pilares, onde é que eu vou buscar vida, onde é que eu vou buscar oxigênio, É que tipo de estratégias para mudares o foco da exatamente, atenção exatamente, do exatamente. problema. O Tirar que é que o tu foco tens de daquilo que eu não recursos posso internos? controlar. O que é que eu tenho de recursos internos que tu acabas por ficar tão distraída com aquilo que é teu e que é bom, que isso depois já é secundário, já, o foco da Uhum, atenção já nem é para isso. E tu uhum, percebes que não podes controlar isso. Que há coisas que não uhum, estão no teu controle, tu não vais conseguir mudar aquilo. Eu, no meu processo psicoterapêutico, eu queria muito mudar coisas da minha família, queria muito que fosse de outra forma. E a psicóloga dizia-me: sabes que não vais poder mudar isso, sabes que isso não vai acontecer. É aquele choque de realidade, sabes? Mas tu precisas que alguém te te mostre assim, diga, para cinco: olha, isto é assim, exatamente. ok? Pronto, abre o olho porque é assim. Pronto, e eu, ok. Eu aceitei, há muito um processo de aceitação. Isto não vai mudar, mas eu posso mudar a forma como eu lido com isto. Então é isto que é importante, é a forma como eu lido com isto que eu tenho que mudar. E eu tive que mudar, não é? Tive que mudar a forma como pensava sobre isso, tive que aceitar, tive que autoconhecer-me e amar-me mais para que isso fosse o principal no meio de tudo, não é? E que eu conseguisse viver bem com o amor que eu tenho e perceber que isso é suficiente. E foi muito neste sentido, portanto, cuidar da saúde mental, eu acho que acima de tudo terapia, não é? E a partir da terapia depois vêm as estratégias, vem o nosso autoconhecimento, nós depois, passito a passito, vamos conseguindo perceber o que é que se adequa mais a nós. Também vamos um bocadinho por tentativa e erro, não é? Tenho que perceber o que é que me faz sentido naquele momento. Se eu quero evitar um conflito familiar, o que é que eu posso fazer? Que estratégia é que eu vou usar? Saio de casa, vou dar um passeio, vou ver um filme, vou, não é? Abstrair até cognitivamente aquilo, fazer uma abstração, não é? Portanto, nós depois vamos percebendo e depois com a maturidade também, não é? Com a experiência de vida e com o tempo, isto começa a ser uma coisa que nós depois já não damos tanta importância, não é? Nós olhamos para trás e eu às Exatamente. vezes penso, fogo, eu dava tanta importância a coisas que hoje o meu pensamento já nem, é que eu já nem penso Uhum, nelas, sabes? Tipo, eu estou tão claro. ocupada com o que é meu, com a minha vida, com aquilo Uhum. que eu quero para mim, Eu que eu às já vezes nem penso penso tanto. nisso. Eu não tenho tempo para pensar nisso, eu tenho muita coisa para me focar, muita coisa minha para me preocupar, não Mesmo. tenho tempo para pensar nesse problema. Alguma coisa que eu possa fazer para resolver? Não há. Epá, então deixa eu estar aí, eu vou-me focar naquilo que eu posso controlar e naquilo que eu posso resolver. Muito Mesmo, isso. é muito o foco, a atenção que nós damos às coisas, não é? Porque quando nós Uhum. focamos muito numa coisa, essa coisa cresce, tem força. Quando Uhum. nós dirigimos o nosso pensamento, nós estamos a dar poder àquilo, não é? E nós temos que mudar o foco, não é? Quase como uma luz, temos que mudar o foco da luz para outras coisas. E onde a luz está, aquilo vai crescer, vai ser Uhum. saudável,
não é? É Uhum. deixar, no fundo, na escuridão, aquilo que não é para dar asas sequer a crescer e a voar, não é? Há pensamentos Exatamente. que não é para nós deixarmos que eles floresçam, que eles cresçam, não é? Eles passaram, tipo nuvens, né? Uhum. Ok, são nuvens cinzentas, estão bem carregadas, mas vamos deixar passar, porque o sol, ele nasce, ele aparece, não é? O céu fica limpo. Eu agora Tão estou a usar aqui linda. analogias, mas é verdade, não é? Tipo, ultimamente tem estado dias mais, pelo menos aqui na minha zona, né? Para quem mora assim de Lisboa, distrito, Delícia. tem estado assim mais chuvoso, mais cinzento. Ok, mas nós vamos entrar na primavera, o tempo vai começar a melhorar. A nossa mente, a nossa vida também é assim, não é? E há ditados populares que são muito aplicados à nossa vida, não é? Não há bem que sempre dure e mal que nunca acabe. Depois da tempestade vem a bonança. Isto é Hum, real, não é? Aquilo que nós regamos floresce, não é? Portanto, não exatamente. vamos regar pensamentos que são apenas pensamentos, eles não são reais, não é? Eles não têm que ocupar a maior parte da nossa vida. Porque se nós tirarmos o foco disso e colocarmos noutras coisinhas da nossa vida, nós temos muitas mais coisas que podem florescer na nossa vida e ocupar o nosso interior, não é? E darem-nos Uhum. aqui o combustível para o nosso dia a dia, não é? Para os nossos objetivos, para os nossos sonhos, não é? Que também são coisas diferentes, objetivos, sonhos, não é? O que a longo prazo eu quero, o que é assim o meu sonho de vida, não é? Uhum. Isto é muito importante, eu acho. Tão linda, maravilhosa. Uma hora e Então, meia quase de live, uma hora como e meia assim? quase Parece para que foi 15 finalizar. minutos. Meu Deus, passou a correr. Para Ok. finalizar, eu vou dizer aqui algumas coisas que vocês me foram dizendo ao longo desta semana, que foi o motivo pelo qual algumas pessoas procuraram terapia e tu estás aqui nesta live, pode ser que te identifiques com alguma coisa. Quando, Uhum. quando começaram a reparar que realmente precisavam de ajuda, e é muitas vezes este momento, para mim foi muito isto, este aha, que eu já não estava a conseguir fazer sozinha, perceber que não conseguia avançar sozinha, e encontrar o meu propósito no mundo. Esta foi a minha resposta favorita, que eu amo quando me procuram para isto, que é do género. Esta questão do propósito é, muitas vezes tu até estás bem, mas sentes que falta alguma coisa. Tu não tens problema nenhum, não tens nenhuma patologia, mas tu sentes que falta ali alguma coisa na tua vida, sabes? Esta questão de curar feridas da criança interior e ser quem eu sou na minha essência, hum, Mesmo. cuidar de mim, momentos transitórios da vida, que às vezes nós passamos por determinadas mudanças, que parece que a nossa vida muda ali do avesso e nós podemos precisar de acompanhamento nessa altura. Uh, Estava a deixar de fazer determinadas coisas por mim, devido a crenças, medos e inseguranças. E às vezes é tão esta questão que nós até vemos que podemos ir mais além, mas sozinhas nós não conseguimos e precisamos de alguém ali para nos ajudar a desconstruir aqueles medos, aquelas inseguranças, Mesmo. dar um novo rumo à minha vida, problemas familiares, cansada e estagnada na vida. E eu vou reforçar, aqui ninguém disse que estava com um problema assim, tipo ansiedade, depressão, nada. Uhum. Mas havia ali determinadas coisas que fizeram perceber que, ok, está na hora de procurar ajuda. Ok? Exatamente. É isso mesmo. E nem tem que haver, às vezes, algo que despolete, não é? Eu preciso de ajuda. Pode ser mesmo. Olha, quero experimentar, quero me conhecer melhor. Exatamente, Quero exatamente. Deixa-me lá perceber experimentar aqui. esta coisa de terapia. Exato, quero perceber aqui capacidades e competências que eu tenho que nunca as descobri e que elas, se calhar, estão cá e eu quero perceber o que é que está aqui dentro de mim, não é? Porque nós Uhum. ocupamos tanto com o que está à nossa volta, com a nossa vida, não é? O nosso dia a dia, que nós não tiramos tempo para uma introspeção, não é? Para pensarmos quem é que nós somos, o nosso lugar no mundo, o nosso propósito, não é? Nós não paramos para ouvir o nosso interior e o momento de terapia também é isto, não é? É um convite, é um momento que nos convida a nós olharmos para dentro, para nós, não é? E isso é muito importante. Uhum. Exatamente. Quem acabou de entrar agora, estamos a falar sobre o processo terapêutico, mas já vamos terminar. Só quero Uhum. dizer aqui mais uma coisinha, que houve uma pergunta que eu também fiz e que vou só pegar aqui num ponto, que foi o motivo pelo qual as pessoas não começam o processo terapêutico. E eu vi aqui uma resposta que chamou a minha atenção, que é: não encontrei o profissional ideal conectado comigo e com os meus valores. E vou reforçar uma coisa que nós já dissemos aqui ao longo da live, que é: não desistam de procurar. Porque se não deu com um, com certeza vai dar com outro. Então, às vezes, há pessoas que, ok, não encontrei o profissional que faz o clique, ou já experimentei com um, não deu certo, continuem a procurar, continuem a insistir. E se realmente veem que precisam, ou outro motivo que às vezes surge, pá, por questões financeiras não consigo, existem hipóteses, existem consultas a nível social, existem locais onde as consultas são gratuitas.
O que eu digo Exatamente. sempre é não desistam de procurar, não desistam de estar neste processo, porque realmente. E nós não fizemos esta live para vender terapia, nós fizemos esta live Sim, exatamente sem dúvida. porque queríamos falar sobre esta transformação e acho que mais Uhum. lives devem surgir. Acho que pode ser giro fazer lives neste Ai, sentido, olha, não é? Falar sobre sim. processo terapêutico, não Fazer aqui um é? ciclo, um ciclo de lives sobre o Mesmo, processo um ciclo terapêutico, baixo sobre cada processo live é um tema. terapêutico. E vocês Exatamente, escolhem também, vocês é que pedem o que é que exatamente. querem que seja falado. Sim, Então é exatamente. desmistificar, desconstruir tudo que, apesar de estar cada vez mais desconstruído, acho que ainda podemos desconstruir ainda mais. E o recado final é confie no processo. Sim, Mais do que entrar no processo, é confiar no processo. tudo tem um porquê. Nós às vezes Uhum. nós não percebemos no momento, mas é no processo, é no caminho que nós vamos começando a clarificar e a perceber, Uhum. ok, isto não aconteceu por acaso. Isto preparou-me para algo maior. Preparou-me para eu poder lidar com outras coisas no meu futuro. Eu precisava de passar por isto para eu hoje entender certas coisas que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu não ia conseguir perceber. Não é? A vida é uma montanha russa, não é? É um monte de acontecimentos, é uma caixa cheia de coisas, não é? Que nós às vezes temos mesmo que abanar e que estão lá dentro, não é? E nós não conseguimos, isto é muito importante também, nós não conseguimos controlar tudo, nós controlamos muito pouca coisa. Nós temos muito aquela sensação, não é? Ainda no outro dia falava isto com o meu pai. Temos a agenda muito garantida. Amanhã tu sabes o que é que vais fazer, está na tua agenda, já sabes o que é que Sabes vais lá fazer tu. no final do mês, já tens as lives marcadas, já tens não sei o que da mentoria, já está tudo planeado. Nós não sabemos o que é que pode acontecer de um momento para o Mesmo. outro, não é? E a nossa vida muda, não é? Porque, sei Uhum. lá, até aparece uma proposta de trabalho melhor, porque, não é? Acontece um problema de saúde e nós podemos deixar de conseguir, não é? E por isso é que é importante nós vivermos muito no presente, não é? Usufruir do momento, do processo, não é? E acreditar que aquilo tem um porquê, há um propósito em tudo, não é? Uhum. Nós vimos ao mundo porque nós temos um propósito, não é? Nós não, por exemplo, eu não estou a falar aqui contigo hoje sobre este tema porque tinha que ser, não é? Porque, olha, por Uhum. acaso estamos a falar. Isto provavelmente vai mudar a vida de alguém, vai ser a mudança para alguém iniciar a terapia. Alguém precisava hoje de ouvir estas palavras, não é? Porque está no sofrimento, não é? Precisava de ouvir isto. E, portanto, tudo no mundo que acontece está relacionado, está interligado, é tudo tão perfeito, né, que às vezes nós nem conseguimos ter respostas, não é? Não conseguimos perceber. E pronto, E há muito este confiar porque no final tudo acaba por se encaixar. Às vezes exatamente, não percebemos bem qual é o rumo que aquilo está a levar, mas tudo acaba por se encaixar. exatamente, é mesmo isso. E, gente, Ai, chegámos ao olha, final. Meu estou muito Deus, não preenchida, sei, isto isto foi foi muito assim bom. qualquer coisa de especial. Olha, Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui. eu deixei só Só ouvir, foi. E só foi lindo e foi. maravilhoso. Havia coisas que se calhar podia ter clarificado melhor, não é? Porque o processo psicoterapêutico tem assim muitas entrelinhas e não é? Acontecem aqui coisas pelo caminho. Eu tentei resumir assim o principal, não é? Quem sabe depois no outro tema até dê para falar noutras coisas, não é? Vocês Sim, depois também veem o que é que gostavam que fosse falado. sim. Porque eu E gosto muito estejam de à falar, vontade. tu sabes, eu gosto muito de falar contigo sobre estas coisas e também não é com qualquer pessoa que nós falamos sobre estas coisas, não é? No entanto, eu tive este compromisso, eu aceitei abrir o meu coração, não é? Sobre aqui um assunto muito pessoal, porque eu sinto que a minha história também tem um porquê, ela se calhar deve ser mesmo ouvida, não é? Do outro lado por outras pessoas, ela tem um propósito também. Então, pronto, eu deixei fluir, deixei ir, olha, e confiei no processo, só foi E e confiaste, só pronto. foste, não te assoaste uma vez. Já Tiveste, viste? eu espirrei mais do que tu e não estou doente. Já viste isto? Já viste? Eu tossi aqui algumas vezes, também desliguei o micro, mas Sim, mas não assim, precisei está tudo de. ok, tudo ok. Está tudo E, ótimo. e se E tiverem alguma dúvida, obrigada, ai, obrigada eu. obrigada pelo convite, Obrigada, obrigada a quem esteve obrigada, desse obrigada. lado. Também, qualquer coisa E também podem mandar sim, mensagem, alguma dúvida, é isso. estejam à Se tiverem vontade, alguma está bem? dúvida, podem mandar mensagem para mim, podem mandar mensagem para a Miriam. Quem não segue a Miriam, siga a Miriam. A Miriam é assim uma luz, gente. Ela é uma luz e não é à toa que eu me conecto com ela. Não é à toa que eu chamei para estar aqui, não é à toa que hoje nós não somos
colegas, nós somos amigas, porque realmente é uma pessoa com quem eu Sim. empatizo muito, que tem um propósito lindo, que tem uma Uhum. missão linda, que é uma pessoa linda. Então, toda a gente a seguir a Miriam, Meu por Deus. favor, que ela é uma Agora vou luz usar o mesmo. lenço para vou ficar emocionada. Sim, mas é uma pessoa muito, muito, muito especial Sim. para mim. Eu E, digo mesmo. podem enviar mensagem. Alguma dúvida que ficou do processo terapêutico, podem enviar mensagem também, ou podem colocar nos comentários da live. E se tu, porventura, conheces alguém que esteja com muitas dúvidas se faz terapia, se não faz, e tu vês que essa pessoa precisa, podes enviar esta live para essa pessoa, para começar aqui a desmistificar, a desconstruir, porque às vezes uma pergunta que surge é como é que eu posso ajudar alguém que eu vejo que precisa de terapia, mas não quer ir? Psicoeducação, enviar às vezes um post que tu vês nas redes sociais que pode esclarecer aquela pessoa sobre terapia, podes enviar esta live para E dar ela uma para live. perceberem, não Sim, é, que realmente pode aqui ajudar claro, e pode às vezes ser aqui o clique claro e que o ponto de viragem para muita coisa na nossa vida. é isso mesmo. Obrigada! Olha, obrigada mais uma vez. Beijinhos! Um beijinho a todos. Bom Beijinhos, descanso, boa tá noite, bem? bom descanso, Fiquem bem. obrigada. Um grande Obrigada, beijinho. beijinho, tchau, Obrigada. tchau, Tchau, tchau. beijinhos, Beijinho. tchau, tchau.